Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é a locação, mas é a locação dentro do shopping center, tá? E vieram, várias perguntas aí de pessoas que têm lojas dentro dos shoppings. Algumas são clientes, outras não são clientes, e nos questionaram como ficaria, os aluguéis dentro do shopping, E eu vou dizer para vocês que existem algumas especificidades dentro dos contratos do shopping. Por exemplo, é comum o shopping cobrar um mínimo mensal acrescido de um percentual sobre o faturamento do lojista. Então, muitos shopping cobram o aluguel e mais um percentual dentro do faturamento. Sem contar que todo lojista ele tem que pagar por um fundo de promoção e propaganda dentro do shopping. Alguns outros shoppings, no final do ano, eles cobram um aluguel a mais, porque eles dizem que nessa época o shopping tem uma maior movimentação, então eles precisam contratar pessoas lá, o pessoal temporário, para arcar com esses gastos elevados decorrente desse aumento de pessoal. Eles acabam cobrando um valor maior do lojista. Eles cobram em dobro, tá? Então a gente tem que partir das seguintes premissas, Quem é a parte frágil, do contrato de locação de um shopping center? Primeiro, isso daí é uma coisa que deve ser vista sobre a ótica individual de cada contrato de locação. Por exemplo, será que o locatário que tem um quiosque dentro do shopping center e que paga aluguel ali dentro, ele tem a mesma condição financeira de uma loja, por exemplo, como a Vivara? Será que ele tem a mesma condição financeira? A condição é a mesma? Nós sabemos que muitos shopping center eles são administrados por grandes investidores. Então, assim, não é uma pessoa física hoje que é dona de um shopping center, é um fundo, Geralmente esse fundo ele tem bilhões, Esse fundo de investimento ele tem bilhões. Então, assim, falar, o shopping center, coitado, ele vai ficar sem faturar. O shopping center, ele fatura com o seu aluguel ou sem o seu aluguel. Por quê? Vou entrar um pouquinho nessa questão agora, mas não vou a fundo. O fundo de investimento, ele faz o quê? Ele adquire um shopping center e investe. Só que por trás daquele fundo de investimento existem o quê? Ações, tá? Então aquele fundo de investimento, ele tem ações listadas na bolsa de valores. Então o fundo de investimento que compra aquele shopping center, ele não fatura só com o aluguel. O aluguel é um plus que ele paga dividendos para quem tem as suas ações. Ele ganha dinheiro com o quê? Com as ações que ele põe no mercado para vender. Por exemplo, tem um fundo de investimento, que ele comprou atualmente o shopping de Guarulhos. Ele não é um fundo pequeno, é um fundo grande. Então ele fez o quê? Ele adquiriu o shopping de Guarulhos, só que ele não lucra apenas com os dividendos, com os aluguéis do shopping. O aluguel do shopping é um plus que ele vai pagar para os acionistas, que são investidores. Qualquer pessoa física hoje pode ser dona de um pedaço do shopping. Isso daí todo mundo tem o conhecimento disso. Então, o investidor ele vai lá, compra as ações e ele tem direito ao percentual do quê? Dos dividendos que o shopping ofere com os aluguéis, tá? É uma explicação rápida, depois a gente vai fazer um vídeo sobre ações, sobre o mercado de capital aí, como funciona, mas é uma explicação rápida de que o shopping center ele não pode ser tratado como uma pessoa só,
uma pessoa física e, portanto, ele não é uma parte pequena na relação negocial. Assim como muitos locatários não são parte pequenas. Então, por isso que eu falo, cada caso tem que ser visto de um caso. Então, voltando lá. O aluguel do shopping center, ele vai se estabilizar quando tem o quê? Quando a loja está aberta. Se a loja parou de funcionar, como que eu devo fazer? Tudo isso é uma questão negocial, tá bom? Eu acredito que cabe negociação para redução do valor do pagamento do aluguel. Porque vamos pensar na seguinte hipótese. Será que se eu soubesse que haveria essa questão do coronavírus, eu alugaria uma loja dentro do shopping? Me parece que não. Nenhuma pessoa em sã consciência alugaria uma loja em qualquer lugar que fosse ou abriria qualquer comércio que fosse para pagar aluguel dentro de um shopping center que você vai ter que pagar e não vai receber nada. Então já partimos dessa premissa. Tá? Uma outra questão. Será que o supermercado que funciona dentro do shopping, ele deve ter a redução do aluguel? Me parece que não, pessoal. Por quê? Porque o supermercado agora, ele está faturando muito com a crise, muito. Nós temos vistos aí diariamente, né, o Procon mutando os supermercados que estão o quê? Elevando o preço. Então, se você está elevando o seu lucro, nada mais justo que você continue pagando, porque você não teve uma perda de capital. Algumas outras lojas já tiveram, tá? Então, o nosso entendimento é o quê? Pleiteie a redução pelo fato do que? Eu vou dizer por quê. O artigo 22 da Lei 8.245 de 91, ele fala o quê? Que é obrigação do locador de garantir durante o tempo da locação o uso pacífico do imóvel. Bom, se é obrigação do locador garantir o uso pacífico, esse uso já não está sendo mais pacífico. Por quê? Porque os shoppings estão fechados, tá? Então, eu acho que cabe sim a redução. Tem muita gente que está discutindo se cabe reparação de lucros cessantes. Não cabe. Por que não cabe? Pelos lojistas, tá? Lucros cessantes seria pelos lojistas pelo fato do fechamento. Por que não cabe? Porque é um motivo extraordinário. O shopping não fechou porque ele quis. Ele fechou porque houve um motivo extraordinário, que é o quê? Coronavírus, né? Se não tivesse coronavírus, o shopping estaria aberto, todo mundo trabalhando, todo mundo faturando. Então, não cabe indenização por lucros cessantes. Mas não é uma máxima, tá? Pode ser que tenha algum juiz que entenda que sim. Eu não sou juiz, eu sou advogado. Então, eu falo o que eu entendo sobre essa questão. Só que nós temos uma decisão recente que eu vou falar para vocês o que aconteceu, tá? Sobre o tema locação e shopping center. O Tribunal de Justiça de São Paulo proferiu uma decisão a qual concedeu liminar suspendendo a exigibilidade dos pagamentos durante o período em que o shopping estiver fechado. Ou seja, um grupo de lojistas, né, procurou o Poder Judiciário para quê? Para suspender a exigibilidade do pagamento da locação, tá? Então, me parece que seria um pouco justo, porque o shopping, ele, como eu disse anteriormente, ele não ofere renda só com a questão do aluguel. Ele ofere renda com a venda de ações, entendeu? Então, assim, ele vai deixar de pagar por acionista dele o dividendo. Talvez a perda para esse shopping vai ser significativa, porque ele vai deixar de receber milhões de aluguel, mas o impacto não vai ser tão grande como para o lojista, entendeu? Então me parece que seria um pouco razoável a suspensão ou até mesmo a redução, tá bom? Então essas são algumas dicas, a gente comentou até que houve essa redução da exigibilidade aí, tá? Mas tudo isso é possível de recurso, é possível de discussão. Então, o que vale agora é um melhor acordo do que tentar ter um ganho muito alto e não ter nada, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, até mais.